Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem bem? Sim? Agora sim? Tá bom. Bom, primeiro é um prazer muito grande estar aqui. Eu brinquei, né, com a Bruna, o pessoal aqui do SESC, que eu quero trocar de Rio Grande. Eu não quero mais voltar para o sul, eu quero ficar aqui no norte, né? Lá é muito frio, não tem nada, né? Aqui é ótimo, aqui é tudo lindo. Gostei muito, né, de vir para cá falar com vocês sobre esse tema, que é saúde mental no trabalho, tá? Então, só para vocês saberem de onde é que eu venho, né? Do que eu me alimento, onde é que eu durmo, onde é que eu vivo, né? Eu falo em nome, então, do Centro de Inovação do SESI em fatores psicossociais. Nós temos uma área de saúde mental no trabalho no SESI do Rio Grande do Sul, onde a gente tem um centro de inovação para trabalhar com a temática de saúde mental, né? E a gente atende todo o país nessa temática. Aí vocês vão perguntar, uma inovação em saúde mental? Sim. Né? Em 2015, o DN, né, o Departamento Nacional do SESI, pela CNI, estruturou alguns centros de inovação para mapear tendências para a gente poder estar de olho no que as empresas, as organizações iam precisar da gente num curto espaço de tempo. Isso que a gente nem sonhava em ter pandemia. Né? Então, já era uma preocupação de todo mundo que trabalha com saúde, a questão da saúde mental no trabalho. Não preciso nem dizer para vocês que, com a vinda da pandemia, né, isso se intensificou muito, mas não é uma questão que veio com a pandemia. Vocês vão concordar comigo, né? A saúde mental ela já estava posta, já era um problema para todo mundo no trabalho. Só a pandemia veio, vamos dizer assim, mostrar isso com mais força, veio intensificar, né, esse problema para as empresas de todos os portes, né, de todos os segmentos. Então, só para vocês saberem, a gente tem esses centros aqui de inovação, né, aqui bem pertinho de vocês, Economia para a Saúde, que é um centro bem importante, e nós aqui embaixo, então, fatores psicossociais. Nós temos essas temáticas em relação à saúde mental do trabalho, e depois então, isso gera inputs para ideação, estudos técnicos, análise de tendências, que a gente está sempre de olho, né, no que vai vir em termos de saúde mental, com o uso de tecnologia, né, não necessariamente tecnologia como vocês estão vendo aqui nesse belo evento, mas tecnologias sociais, muitas vezes, né? E temos usado, sim, bastante a tecnologia. Ela é uma grande aliada da saúde mental, né? E aí a gente tem desde aplicativos, plataformas que nos ajudam a fazer essa gestão, né, nas empresas. A gente pilota, então a gente faz uma ideação, é bem o fluxo da inovação, né? A gente faz uma ideação junto com as indústrias, com as empresas, depois a gente prototipa, a gente pilota e testa, sempre dentro da indústria, das empresas, né? Nunca faz sozinho, e aí a gente consegue co-criar com o cliente e entregar novas soluções já testadas, né? Bem aderentes ao que ele precisa, tá? Então, lanço a pergunta para vocês. É possível atingir resultados sem olhar para a saúde mental? Alguém aqui acha, pode levantar a mão, que é possível a gente atingir resultados sem olhar para a saúde mental? Não, né? Não tem mais como a gente deixar de lado a questão da saúde mental. A gente, né, como lá no sul, a gente diz, tapava o sol com a peneira. Agora não dá mais para tapar o sol com a peneira, não dá para colocar embaixo do tapete, né? Não dá para não ver essa questão. Por mais que a gente seja uma startup, por mais que a gente seja uma grande empresa, né, com 8.000 trabalhadores, como a gente atende, não dá mais. A saúde mental está posta e ela impacta nos resultados, né? Então, a gente se pergunta o que é saúde, o que é saúde mental. Uma coisa é certa, tá, pessoal? Não tem saúde sem saúde mental. Isso vocês concordam comigo também, né? Alguém aqui conhece alguém que só tem a saúde física e não tem a saúde mental? E acha que tem saúde? Não, né? A saúde mental ela é parte integrante da saúde. Então, o que é saúde mental para vocês? Essa é uma pergunta bem difícil de fazer, né? Numa sexta-feira de manhã ensolarada. Mas, quero dizer para vocês que, de acordo com a OMS, tanto saúde como saúde mental, o conceito nos traz que é um estado, né, de bem-estar físico, social, né, e mental, não apenas a ausência de doença. Gravem isso. Não é só não ter transtorno, não é não ter uma doença que eu tenho saúde e saúde mental, tá? É muito mais do que isso, vai muito além, né? Então, a saúde mental ela é mais do que a ausência de transtornos mentais, ela vai muito além. Por que eu trago isso? Porque eu estou falando
de saúde mental no trabalho. E aí, eu também tenho que falar para vocês dos determinantes da saúde mental, né? Eu sei que essa parte é um pouco chatinha, porque ela envolve conceitos, mas é importante eu falar para vocês entenderem onde é que eu quero chegar depois, tá? O que eu quero dizer com isso? Os determinantes da saúde mental, eles são multifatoriais. Ninguém adoece, gente, de uma causa só. Ela não é causal. Ela não é linear, causa e efeito. Todo mundo que adoece, né, do ponto de vista da saúde mental, adoece por múltiplos fatores. E eu gosto muito e sempre trago esse quadrinho aqui, que é a arena da saúde mental. Então aqui, por exemplo, vocês estão vendo, né? Eu, Graziela, com a minha idade, meu gênero, fatores hereditários, né? Da cultura de onde eu venho, que é bem diferente, né? Daqui de vocês, como eu fui criada, que acesso eu tive à água, saneamento, educação, né? Eu entro no ambiente de trabalho, tudo isso vai me moldando, tudo isso vai impactando a minha saúde mental. Estilo de gestão, como é que é o meu chefe, né? Como é que são as minhas relações no trabalho, condições de vida, né, que eu tenho, estilo, hábitos saudáveis ou não, né? E mais, condições socioeconômicas, culturais, ambientais. Alguém aqui tem dúvida, né, de que o momento político que a gente está vivendo impacta a nossa saúde mental? Ninguém tem dúvida, né? De uma forma ou de outra, somos impactados. Então, ela é multifatorial. E qual é a questão inovadora aqui, né? Porque muitas vezes a gente pensava em saúde mental do ponto de vista só do indivíduo. É a pessoa que adoece, ponto final, a gente tem que tratar e deu. Não. O que eu trago e o que a gente estuda muito nos projetos de inovação e nas pesquisas, né? Que isso acabou há muito tempo. A gente tem que olhar para o ambiente de trabalho. É o ambiente também que é responsável pelas questões tanto de adoecimento como de fortalecimento da saúde mental. Então, a gente sempre se fez ao longo dos anos essa pergunta: por que as pessoas faltam ao trabalho? Né? O absenteísmo, o presenteísmo, rotatividade, o turnover. Por que as pessoas não querem trabalhar? Por que elas vão embora? Né? Mas tão importante quanto se perguntar por que elas faltam é a gente começar a se perguntar por que elas se mantêm no trabalho. O que faz com que eu queira permanecer, né, trabalhando nessa empresa, nesse lugar, por mais tempo? Ou o que faz com que eu queira acordar todo dia de manhã e ir trabalhar, que eu me sinta satisfeito, que eu me sinta realizado, que eu me sinta feliz nesse lugar, né? Então, esses fatores que estão nesse ambiente, eles podem responder essa pergunta, tá? Então, por que é preciso falar de saúde mental no trabalho? Né? Isso já está óbvio, né, para vocês. Eu preciso falar de saúde mental no trabalho. Se não for só para falar sobre a saúde do trabalhador, né, do bem-estar das pessoas, um outro grande motivo é porque ela impacta no negócio, ela impacta nos resultados, né? Aqui eu trago para vocês, não vou entrar muito, mas tem dados que mostram o porquê que a gente tem que falar sobre saúde mental no trabalho, tá? Bom, um desses dados aqui diz, né, que a saúde mental, ela representa mais de 1/3 da incapacidade total para o trabalho no mundo, com transtornos depressivos e ansiosos como as maiores causas. O que significa isso, pessoal? Aqui no Brasil, né, são responsáveis pela 5ª e 6ª causa de anos de vida perdidos com incapacidade. Isso significa perda da força de trabalho. Eu não sei como é que é a realidade, né, aqui, mas acredito que não seja muito diferente. A gente já ouve em várias empresas de vários estados que não tem mais gente para trabalhar, né? Se por um lado a gente tem ali, né, um número de 12 a 13 milhões de desempregados, por outro lado a gente não consegue fechar vagas. E não é só por falta de qualificação, que também a gente sabe que é uma questão importante, mas porque falta gente para trabalhar, faltam pessoas para trabalhar, né? E quando eu falo, então, em incapacidade para o trabalho relacionada a transtorno mental, isso é muito sério, isso é muito grave, porque isso também representa custos, não só para as empresas, mas para a sociedade. E aí tem um estudo bem importante que foi feito na London School, que traz que o Brasil perde 78 bilhões de dólares com a perda de produtividade causada só pela depressão. Claro que o que acontece, né? Não são todos os quadros, os transtornos mentais que podem ser afastados pelo INSS, né? E de acordo com a questão do nexo causal, são só alguns quadros, né? Entre eles está a depressão, que é o que mais afasta, né? Sem sombra de dúvida. Então, aqui a gente tem essa cifra de 78 bilhões, o que não é pouca coisa, vamos combinar, é bastante, né?
Em 2020, aí são os dados mais recentes que a gente tem, né? Essa concessão de auxílio doença e aposentadoria por invalidez superou, ela bateu recordes, né? Em relação a 2019, claro que tem aqui a interferência da pandemia, óbvio, né? Não dá para desconsiderar, mas esse último dado aqui que eu queria chamar a atenção de vocês, a duração média, quando uma pessoa se afasta do trabalho por transtornos mentais, por doença mental, ela é de 196 dias. O que acontece, gente? Por que eu quero chamar a atenção? Se eu fraturo o meu braço, a minha perna, o tempo de retorno é bem menor. Quando eu volto, bom, a Graziela, né, fraturou a perna, fraturou o braço, tudo bem. Mas se a Graziela se afastou por depressão, ou porque ela tentou suicídio, ou porque ela é uma alcoolista, o estigma, o preconceito, ele vai estar presente. Então, o que acontece? Os colegas já vão lidar de alguma forma, o chefe, o líder vai lidar de outra, né? É muito comum essa pessoa ter uma infracarga de trabalho. Eu não vou dar, né, tarefa para a Graziela, porque vou saber se ela vai surtar. E aí começam, né, os nomes pejorativos. Então, todo esse quadro do estigma, ainda associado à saúde mental, que é muito forte, né, ele vem à tona. Então, a gente tem que fazer o máximo de esforço para evitar que uma pessoa se afaste do trabalho por transtornos mentais, em função disso, né? E aqui é que entram os fatores psicossociais. Quando eu disse para vocês que esses fatores que estão no ambiente, né, que são os fatores psicossociais, o que é isso, gente? É um termo técnico, né? Só para explicar para vocês bem rapidinho, vou contar uma história. Vocês já devem ter ouvido falar, né, que em saúde e segurança no trabalho a gente tem os riscos ambientais, ocupacionais, né? Que são os riscos químico, físico, biológicos, ergonômicos de acidente. E lá na década de 70, os europeus, né, que estão anos-luz na nossa frente em pesquisas e estudos nessa área, eles começaram a se dar conta de que existiam outros riscos nesse ambiente que começavam a adoecer as pessoas. Mas que riscos são esses, né? São riscos que afetam a saúde mental. E aí eles... Em 86, a OIT reuniu a comunidade europeia num congresso e cunharam, então, o conceito de fator psicossocial. O fator psicossocial, ele é o quê? É a interação que acontece entre os fatores individuais dos sujeitos, os fatores do ambiente de trabalho. Então, assim, eu, Graziela, né, entro numa empresa com as minhas características, com as minhas expectativas, com as minhas competências, né, com a minha percepção sobre o trabalho, e eu vou interagir com aquele ambiente. Eu vou interagir com aquela cultura, eu vou interagir com as relações, né, com a liderança, o meu esforço, tudo isso, né, com as questões sociais, porque a gente é sempre atravessado pelas questões sociais, né, da onde a gente está, a cultura onde a gente está. Então, esses fatores, eles são neutros, pessoal. São neutros, eles estão no ambiente, assim como a luz, a temperatura, né? Eles podem tanto se transformar em riscos psicossociais, que são quando eles têm um potencial de dano à saúde, quando eles podem impactar negativamente a saúde do trabalhador e podem adoecer. Aí é que está a questão, né? Os fatores são neutros, não é nem positivo nem negativo. Podem adoecer, e aí quando eles podem adoecer, né, a gente diz que eles têm um impacto muito grande, porque não só no trabalhador, mas no ambiente de trabalho. Alguns exemplos, né, que a gente tem de riscos psicossociais: falhas de comunicação, insegurança no trabalho, assédio moral e sexual, né, sobrecarga de trabalho, conflitos interpessoais de várias ordens, só para citar alguns exemplos, né? Até a questão, né, enfim, que vocês devem ter também, trabalhar muitas horas, né, com uma sobrecarga muito grande durante muito tempo, isso é um risco psicossocial grande, né? Ter uma subvalorização do trabalho, né, um reconhecimento financeiro baixo também, né, associado a uma alta carga de trabalho, também é um risco psicossocial. E aí, o que acontece? Né? De maneira geral, os riscos psicossociais, eles tendem a aumentar os índices de rotatividade, de afastamento, reclamatória trabalhista, né, de ansiedade, de estresse, tudo isso. E eles diminuem os índices de motivação, de performance, de produtividade. Então, é claro para nós que essa relação existe. Nem sempre a gente consegue provar, né, que 2 mais 2 são 4 nessa área, mas
a consequência deles ela é visível. Ninguém aqui tem dúvida, né? Que os riscos impactam a saúde das pessoas e do negócio, tá? Mas qual é a notícia boa, Graziela? Bom, notícia boa é que a gente também tem no ambiente de trabalho, e isso é mais inovador, estudar os fatores de proteção psicossocial, tá, gente? Os fatores de proteção psicossocial é tudo aquilo que proporciona o quê? Fortalecimento da saúde mental do trabalhador, né? E a gente tem que olhar para eles, a gente tem que identificar, porque é mais difícil de eu olhar para os fatores de proteção. Geralmente eu olho para quê? Para o risco, né? Porque o nosso olho já é mais treinado para isso. O que eu tenho de proteção aqui? Cooperação. Pensem onde vocês trabalham hoje. Pensem, rapidinho. O que vocês têm de fator de proteção psicossocial no ambiente de trabalho de vocês? Pode ser um colega, pode ser o próprio líder, quando ele dá apoio para vocês, né? Quando ele, por exemplo, flexibiliza o horário de trabalho porque vocês estão com uma questão pessoal para resolver importante, né? Reconhecimento, poxa, que legal, a gente atingiu a meta, que trabalho bem feito, que entrega bem feita é essa, né? Isso tudo é fator de proteção psicossocial. Uma comunicação clara, a gente trabalha muito com os líderes, a comunicação não violenta, né? Ensinar o líder que aquilo que ele pode estar fazendo pode ser uma situação de assédio, né? Que ele não deve fazer aquilo. Então, tudo isso são fatores de proteção. Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal também é um fator de proteção psicossocial, tá? Então, evidentemente, tudo aquilo que é proteção, né? Aumenta os índices de realização, de saúde e bem-estar, melhora o clima, né? Retenção de talentos, porque especialmente na área de vocês aqui, né, de tecnologia, de inovação, a gente sabe, as pessoas não ficam muito tempo trabalhando numa empresa, na outra, né? Pelo menos lá no Rio Grande do Sul, a gente tem muito isso, as pessoas ficam pouco tempo, elas, né, vão para outras empresas muito rapidamente, então tem sido um desafio muito grande reter talentos, né? Como é que eu vou reter um talento se o mercado está muito aquecido? Então, bom, eu tenho que criar um bom ambiente de trabalho, né? Da mesma maneira, afastamentos caem, né? O presenteísmo cai, custos com serviços de saúde, que já é a segunda conta das empresas, tendem a cair também, tá? E os fatores psicossociais, eu sempre trago essa figura do iceberg, né? Porque lá em cima estão todas essas questões que eu trouxe para vocês, que a gente vê no dia a dia. E a parte de baixo aqui do iceberg é a parte que a gente não vê, né? Que está no dia a dia e que ela impacta e que nem sempre a gente enxerga, tá? Bom, essa parte aqui seriam os sintomas mais comuns que a gente pode, né, identificar no ambiente de trabalho e que podem muitas vezes levar ao burnout, tá? Eu não vou falar aqui só do burnout, mas o burnout é algo que está muito em voga hoje, né? A gente sabe que ele não é novo também. Agora, né, tem um CID, não é que agora tem um CID, já tinha, mas agora tem um CID que faz um nexo causal com o trabalho, né? Ainda é muito polêmico essa questão do burnout, mas por que eu trago essa questão para vocês do burnout? Porque ele está muito associado às áreas que trabalham com tecnologia. Então, fiquem atentos, né? A gente acha que, não, tá bem, a gente é jovem, trabalha, né, 16 horas por dia, tá tudo bem. Fiquem atentos, né? Porque esses sintomas, fadiga fora do normal, né, mudança de humor, alterações do sono, tensão, pessimismo, gripes, né, resfriados recorrentes, tudo isso pode indicar que uma pessoa não está bem do ponto de vista, né, da saúde mental. E tanto eu, líder, como eu, colega, posso detectar esses sinais e conversar, né, para encaminhar essa pessoa para tratamento, para atendimento, né? Então, se eu sou líder, eu não preciso ser psicólogo, ser médico, para identificar isso na minha equipe. Eu posso estar de olho, né, nas pessoas que trabalham comigo e saber, poxa, a Graziela, ela mudou o comportamento de uns tempos para cá, né? Ela está sempre atrasada, ela está sempre mal-humorada, ela está sempre, né, com conflitos, está brigando com as pessoas, se acidentou, né, no trajeto, vindo para cá. Então, o que está acontecendo com a Graziela? Por que eu não pego, né, 10 minutos e tenho uma conversa com a Graziela para ver o que está acontecendo? Agir a tempo, pessoal, pode salvar uma vida. A gente tem vários exemplos para trazer para vocês, tá? Da nossa equipe. Eu não trouxe, mas lá no Rio Grande do Sul, a gente tem 54 profissionais que atuam com saúde mental, entre psicólogos e assistentes sociais. E o que eles nos trazem? Às vezes, tem uma conversa de corredor, porque a pessoa percebeu que o trabalhador estava com um olhar distante, sentado no meio-fio, assim, e a pessoa foi conversar com ele e depois ele comentou,
eu estava pensando em sair do trabalho e me matar. Eu ia me suicidar naquele dia. Então, assim, agir a tempo salva uma vida. Então, é muito importante estar atento a esses sinais, né? O suicídio, infelizmente, a gente ocupa o ranking, né? O topo do ranking lá no Rio Grande do Sul, do suicídio, há muitos anos, né? A gente segue no ranking. E por várias razões, enfim, várias hipóteses. Então, a gente tem um olhar muito grande para isso. E não é só, né, no Setembro Amarelo que a gente deve trabalhar questões, né, de prevenção ao suicídio, mas o ano todo. A gente tem que falar de saúde mental o ano todo, né? Então, aqui, só para encerrar, o que as empresas, o que as organizações podem fazer? Uma dica importante, tá? Eu não preciso tratar de falar sobre saúde mental de maneira negativa, né? Eu não preciso abordar a saúde mental no trabalho só falando da doença mental, do transtorno mental, da depressão, da ansiedade. Não, eu posso abordar a saúde mental também de maneira positiva. Vou dar um exemplo para vocês. Lá a gente tem uma campanha que se chama, de propósito, né, Positivamente. É uma campanha que aborda, né, ela aborda depressão, ansiedade, abuso de álcool e outras drogas, porque o álcool e medicação controlada aumentou impressionantemente durante a pandemia e segue. Né? A gente pensou, bom, agora vai ter uma diminuição, né? Porque a vida mais ou menos voltou ao que era antes, né? Não. Segue muito altos índices de abuso de substâncias, né? E aí, então, faz parte da campanha esses temas. Agora, eu posso trabalhar ao longo do ano na minha empresa temas como cooperação entre colegas, né? A gente precisa cooperar com os pares para poder ter saúde mental no trabalho, né? Suporte da liderança. Como é que o meu chefe, o meu líder pode me ajudar para que eu desempenhe bem o meu trabalho? Então, tudo isso são questões que eu posso, né, fazer para que as empresas trabalhem bem com a saúde mental, tá? E o que as pessoas podem fazer? Bom, sem sombra de dúvida, pessoal, a primeira delas é a mais importante, o autoconhecimento. Saber qual é o meu limite, né? Saber dizer não é importante, né? Porque, assim, eu preciso dizer não, é essencial para a minha saúde mental, né? E aí, claro, hábitos de vida saudável, ainda mais vocês que têm esse litoral maravilhoso, né? Caminhar, enfim, se exercitar, higiene do sono, desconectar, né? Sei que trabalham com tecnologia, mas assim, em alguns momentos ficar desconectado é importante, né? Organização do tempo. Hoje a gente escuta muito, tudo é prioridade. Se tudo é prioridade, não tem prioridade, né? Então, qual é a prioridade? Poder se organizar, isso é importante. Algumas dicas, né? Conversar com o gestor, conversar com o líder, né? Deixar que o líder saiba qual é seu momento de vida, isso é bastante importante. Então, a saúde mental no trabalho, tá? Ela é um desafio coletivo. É de todos, né? Ela é do líder, ela é do trabalhador, ela é da área da saúde quando tem, enfim, né? E no caso das startups, ela é de cada um de nós também, né? Cada trabalhador é responsável também pela sua saúde mental. Então, eu acho que ela é um desafio coletivo nesse sentido. E a gente tem ali, né, várias oportunidades de refletir, de pensar, né, de trabalhar. Então, agradeço a atenção de vocês, sigo à disposição, está aqui o meu contato, e vou passar agora para a Bruna, que vai trazer um caso bem interessante, né? Bruna, bem de sucesso, que ela trabalhou aqui numa empresa de vocês. Tá, pessoal? Muito obrigada. E pegando o gancho, pessoal, de todo o assunto, né, todos os pontos que a Graziela trouxe, houve uma empresa aqui, né, do Rio Grande do Norte, em Mossoró, que convocou o SESI. A gente precisa de ajuda, né, justamente porque os trabalhadores estavam se ausentando muito e estavam tendo muitos problemas de relacionamento, né, muito conflito, muito acidente de trabalho também, e principalmente nesse retorno da pandemia, né? Então, a empresa BQ1000, né, ela faz alguns materiais de argamassa, cimento, né, coisas para construção. Então, é uma indústria que ela não para. Então, a gente estava com um grande desafio, né, que é pensar um produto inovador, pensando saúde mental, que beneficiasse a empresa, mas que fosse importante para o trabalhador, ao ponto de que ele se engajasse nisso, né, que ele quisesse isso. E o que foi que a gente fez? Né, a gente não tinha um ambiente, a gente estava no chão de fábrica, né, que era a céu aberto, sol e tudo. A gente conseguiu ainda uma sala com o mínimo de estrutura realmente, e a gente não tinha como fazer palestras, né, uma coisa informativa. Então, o que foi que a gente fez? A gente construiu
um norte, né, de cronograma de temáticas, de dinâmicas, sempre muito lúdica e muito rápida também, porque eles também perdiam o interesse muito rápido. Né? Então, pensando trabalho em equipe, pensando ansiedade, pensando o adoecimento mesmo, o afastamento, essa consciência, né, do papel que ele exerce dentro da empresa, porque hoje, uma coisa que é muito recorrente quando a gente é procurado, é essa falta de reconhecimento que os trabalhadores sentem. Eles não se sentem valorizados, eles são mais um. Então, quando eles se ausentam, quando eles se afastam, botam um atestado, para eles é um dia de descanso, que era o que estava acontecendo na instituição, né? Existia já um médico de um posto específico, que qualquer um que chegasse lá que pedia, tinha pelo menos 5 dias de atestado, independente da questão. Então, eles começaram a prestar atenção, né? A repetição daquele médico, a repetição daquela unidade básica, e também era próximo, né, da indústria. E a gente também não conseguia separar o que de fato era adoecimento e o que não era, justamente por esses conflitos que aconteciam dentro da instituição. Então, a gente também precisou, né, tentar trazer a reflexão para eles que a ausência deles sobrecarrega alguém, né, que eles têm um papel ali. Então, a gente tanto trabalhou nessa parte, né, de pensar o reconhecimento da empresa, o que é que eles podem fazer de diferentes, o que é que a gente consegue sentir, né, nessas dinâmicas, nas conversas com os colaboradores, que falta enquanto instituição, né, isso que a Graziella trouxe, assim. E quais são os nossos fatores positivos, o que é que faz a gente não ter um risco psicossocial dentro da empresa, né? Então, fazer a empresa realmente se conscientizar no sentido contrário também. Então, o psicólogo organizacional, ele está nesse lugar muito difícil também, né? Porque a gente está pela empresa, mas a gente está pelos trabalhadores. A gente não tem como abrir mão de um deles, a gente tem que trabalhar em conjunto, mas é um lugar difícil, né? Porque para os trabalhadores, a gente está ali defendendo a empresa. E quando a gente está do lado dos trabalhadores, né, para a empresa, a gente está defendendo os trabalhadores. Então, a gente precisa pensar realmente, né, os riscos de adoecimento, quebrar esses tabus que a gente tem hoje, né, de psicólogo é coisa de louco, eu não preciso de ajuda, eu dou conta, né, e é um grande desafio ainda para a gente. A gente consegue hoje também, né, atender os trabalhadores dentro da própria empresa, justamente por essa necessidade deles serem ouvidos, mas às vezes o plano de saúde não cobre, tem a questão do deslocamento, não é liberado, então já existem empresas que hoje contratam o SESI para fazer esses atendimentos dentro da empresa. Então, a partir desse projeto, que foi um projeto piloto, né, na BQ1000, a gente concorreu, inclusive, à premiação nacional, né, do sistema Fierne, pelo nacional. Não ganhamos a premiação, mas tivemos uma menção honrosa, né, a premiação foi uma menção honrosa por esse cuidado e planejamento, né, pensando em saúde mental, que a gente está criando corpo, né, principalmente depois da pandemia, porque as coisas se intensificaram um pouco, mas a gente ainda precisa trilhar longos caminhos, né, mas só em saber que hoje está como um ponto importante, né, está nos holofotes. A minha agenda, meu Deus, estou credenciando gente porque realmente uma só não dá mais. E antes eu ficava muito ociosa, era muito espaçado os meus atendimentos e hoje não, né? Então a gente está vendo de uma forma diária mesmo, né, essa convocação do SESI para pensar a intervenção, pensar a solução, e as pessoas querendo cada vez mais. Então, uma outra empresa, né, que é uma fábrica têxtil, eu comecei fazendo plantão e eu tinha 20 vagas, só iam 5, no máximo 6. Hoje eu estou lá 2 dias com 32 vagas e é com a fila de espera de mais de 25 pessoas. Então, querendo um terceiro dia. Então, assim, o que é que está acontecendo? Né? Essas pessoas não apareceram agora, não surgiram agora. Elas já existiam, mas hoje elas estão vendo a necessidade e a importância de estarem sendo ouvidos e acolhidos. E que bom que a empresa consegue ofertar isso, né? Não é todas. Que esse também é um outro trabalho que a gente também precisa fazer, né? Mostrar para a empresa a necessidade e a importância da gente estar trazendo essa temática e pensando o adoecimento para a gente remar realmente na direção contrária. E pensar acolhimento, pensar respeito, pensar saúde, né? E ainda mais saúde mental, certo? Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida para mim, para a Graziella? Falar um pouco também, né, da opinião de vocês.
Alguém gostaria de fazer alguma contribuição? Sim. Pronto. A pergunta da colega é se esse material seria disponibilizado, tá? A Graziela vai ver se ela consegue autorização, né, do SESI lá do Rio Grande do Sul. E assim que a gente tiver isso, a gente consegue repassar sim, tá bom? Bom dia. Eu também sou psicóloga e eu presto serviço numa empresa de informática. E aí você trouxe da dificuldade de reter talentos nessa área devido ao grande aquecimento. E você trouxe alguns pontos de sugestão. Eu queria saber se, dentro da experiência prática, você tem como contribuir com pontos que fazem mais diferença para reter esses talentos dentro da empresa. Sim. Do ponto de vista, eu posso te falar, do ponto de vista da saúde mental, né? O que a gente faz do ponto de vista de ter um ambiente, um clima de trabalho, né, adequado. Claro que do ponto de vista do RH, de ter políticas de retenção de talentos, a gente teria várias ações, né? Então, por exemplo, às vezes são ações pequenas, né, que não tem, às vezes, muito custo para as empresas, mas tem alto valor agregado para quem recebe essas ações. Então, eu não preciso estruturar um grande programa, por exemplo, né, de carreira, que às vezes a gente sabe que nem toda empresa tem, nem toda empresa consegue. Mas, por exemplo, a gente tem belos cases de empresas de tecnologia, de informática, né, que trabalham com, por exemplo, assim, como é que eu posso fazer para comemorar os aniversários do mês? Pode parecer uma ação muito pequena, né? Mas depois, fazendo pesquisa de satisfação, a gente vê o quanto aquilo é importante para as pessoas, né? Comemorar aniversário, ou no dia do aniversário ter day off, né? Então a gente pode sair no dia do aniversário. Ou então, por exemplo, assim, o que a gente tem visto, né? Empresas que durante a pandemia, eu tenho vários casos que durante a pandemia fizeram ações do tipo, a gente pode disponibilizar vouchers, né, para atendimento psicológico, isso foi muito bem visto pelas empresas. Atendimentos com uma empresa credenciada, né, pode até ser online, né, para tratamento psicológico, e aí até pode limitar a terapia breve, por exemplo, não precisa pagar meses e meses de terapia, né? Pode ser uma psicoterapia breve, onde a pessoa pode contar com o psicólogo naquele momento, né? Existem programas um pouco mais estruturados, tipo PAI, que é o Programa de Apoio ao Empregado, né? Que aí tem empresas que fazem, então, terapia, tem o apoio financeiro, que aí no sentido de organização do orçamento familiar, com consultores, e um apoio jurídico especializado, que é para questões jurídicas. Então, por exemplo, a pessoa está se separando, ela vai contar com o apoio do advogado. Então, são programas que a empresa, claro que aí tem um investimento financeiro maior, né? Mas, geralmente, esses programas de apoio ao empregado, eles são vistos muito bem pelos trabalhadores, né? Então, as empresas, a gente já ouviu de trabalhadores que dizem assim, eu não vou sair daqui porque aqui eu tenho o pai, né? E aí o pai, eu posso me tratar, eu posso ter, né, algum amparo. Então, existem desde esses programas mais estruturados até ações mais simples, né? Na indústria, a indústria é um pouquinho diferente, porque a indústria é um pouco mais rígida, né? Tem a sua organização de trabalho um pouquinho mais rígida. Então, o que eles costumam fazer? Ações do tipo, olha, a gente vai tirando aquela parte da participação nos resultados, que é algo que eu vejo que retém as pessoas, né? A participação nos resultados é algo que retém as pessoas, né? Então, eles acabam fazendo café da manhã com o dono da empresa, por exemplo, né? Programa de participação nos estudos. Isso também é um outro programa que retém talentos, né? Por exemplo, eu vou custear, e aí pode ser por faixas, né? Tanto por cento para te fazer uma língua estrangeira. Ou, quero fazer mestrado, quero acabar minha graduação, tanto por cento a empresa pode te ajudar. Um programa de desenvolvimento em parceria também é um programa, né, que ajuda as pessoas a reter talentos, né? Tem empresas que até fazem assim, ok, a gente paga, a gente custeia 40%, por exemplo, a tua graduação, e depois tu
tu fica na empresa pelo menos mais 4 anos, por exemplo, ou 3 anos, né? Então, ali tem várias possibilidades, né? O próprio home office, acho que isso também tenho visto, né? Como uma, não sei se deveria ser ou não, mas, enfim, é fato, né? Tem sido visto como uma política de retenção de talentos. Eu vi várias profissionais de RH dizendo, lá na própria federação, né? Várias pessoas saíram porque não se tinha uma política de home office. Acabou a pandemia, bom, vamos voltar para o presencial? Não vou voltar, tchau, estou indo embora porque eu quero me manter em home office, né? Então, também, a cultura do home office é algo que pode significar para aquela empresa uma política de retenção de talentos, né? Então, acho que tem vários exemplos, desde um menorzinho, né, que é comemorar um aniversário, até algo maior, que é estabelecer uma política, né, se a empresa pode, enfim, né, de PDP, né, algo assim, de PAI, tá? Pessoal, novamente agradeço a participação de vocês e a presença de vocês também, né? É um assunto que está muito em alta, então ter vocês aqui como interessados é uma sementinha que a gente planta também para vocês se pensarem enquanto trabalhadores e pensarem também os lugares que vocês estão, né, para onde vocês vão e o que é que a gente consegue fazer de diferente também. Novamente gostaria de agradecer a presença de Graziela, né? Vamos trazer mais vezes, vamos pensar mais coisas. E muito obrigada, gente, e bom evento.